Olá amigos orquidófilos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Fábio Buquili. Já peço gentilmente, se você puder contribuir com o seu like, muito ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Vamos falar sobre mitos e verdades sobre o cultivo de orquídeas. Vou dar alguns exemplos para que você possa cultivar melhor ainda as suas orquídeas, principalmente você, iniciante. Verdade ou mito? As orquídeas não podem receber água no fim de tarde, no período de inverno. Quando a gente está falando de regas para as nossas orquídeas, nós procuramos fazer da seguinte forma, né? No período mais quente do ano, a gente procura fazer essa rega mais ao final da tarde. Depois das 5, 6 horas, que é quando o calor já baixou, aquele sol não está ali sobre a sua orquídea, né? E isso tem uma razão. É que se a gente coloca, por exemplo, uma rega às 11 da manhã, ela vai passar aquele sol passando por cima dela, mesmo sob tela de sombreamento, ela vai esquentar muito o vaso e vai desfavorecer bastante a sua orquídea, né? Vai cozinhar ela ali. Então, no período mais quente, a gente gosta de fazer essa rega, né? Prefere fazer essa rega no fim da tarde ou bem naquele comecinho da manhã, entre 6 e 7 horas, para que dê tempo de secar a sua orquídea até que o sol fique bem quente. Agora, já no período do frio, se nós não mudarmos isso, né, se a gente continuar fazendo essa rega lá no final da tarde, o que acontece é algo bem ruim, porque no período do frio as suas orquídeas terão grande dificuldade de secar. Uma vez que você fizer essa rega tipo 5 da tarde, 6 da tarde, ela vai passar a noite inteira em sopa, devido ao frio, né, a temperatura não permitir a secagem completa do vaso. E isso pode atrapalhar bastante o desenvolver das suas orquídeas. Portanto, quando a gente fala do frio, né, de molhar, regar as suas orquídeas no frio, nós aconselhamos que isso seja feito sempre ou no período da manhã, ou até no período, às vezes até o meio-dia, 1 hora da tarde, né, porque no frio, aqui tem regiões que é no nosso Brasil que é bem fria mesmo. Então nada vai impedir você de fazer essa rega meio-dia, 1 hora da tarde, 2 da tarde. Importante é que você não deixe mesmo para fazer essa rega no final da noite, porque isso pode ser bem ruim para a sua orquídea, tá? Então não molhar a sua orquídea no frio no período da tarde é mito ou verdade? É verdade. Então se atente para fazer as regas sempre pela manhã no período mais frio do ano. Mito ou verdade? Floração de orquídea só acontece com iluminação correta. Se você quiser ver flores nas suas orquídeas, eu recomendo que você sempre faça a adequação da iluminação correta. Iluminação correta é sempre o sol passando por cima do espaço que você selecionou para cultivar suas orquídeas. E difira sempre a claridade do que é iluminação. Claridade é aquela coisa que o sol pega aqui e clareia ali. Isso não é iluminação para suas plantas e isso vai dificultar bastante a floração. E se acontecer de ocorrer uma floração, ela não virá no potencial que deveria. Então, sempre se atente a fazer pequenas mudanças no seu orquidário, colocando uma planta para mais ou para menos iluminação, conforme a falta de floração. Então, mito ou verdade? As flores de orquídea só acontecem com boa iluminação? É verdade também. E eu selecionei para o último aqui nesse mito verdade de hoje. As pessoas falam que as orquídeas são plantas fáceis de morrer. Mito ou verdade? É importante você saber que as orquídeas no mundo vegetativo são uma das plantas que ao longo de milhares de anos foram as que mais evoluíram para se perpetuar vivas na natureza. Elas inventaram diversas formas de vida para que elas pudessem se perpetuar, usando, por exemplo, nas florestas as árvores como hospedeiras e também as suas florações com pigmentações específicas para cada tipo de inseto que ela quer que venha fazer a polinização nela. Dessa forma, as orquídeas criaram diversas outras formas de fazer com que as polinizações ocorressem, consequentemente, a sua multiplicação na natureza. Por vezes, nós temos orquídeas que fazem a sua multiplicação prendendo um inseto ou forçando o inseto que entra para dentro de um abelo de uma planta a passar pelas suas políneas. Elas vão gerar ali aquela cápsula onde depois vai abrir e vai se espalhar pela natureza. Então essas são formas que as orquídeas elaboraram, né, também de atingir o principal objetivo delas, que são os seus insetos polinizadores. Outras formas de vida também que nós podemos ver nas nossas orquídeas são elas se aproveitarem da época de chuva. Os pseudobulbos de muitas delas fazem um armazenamento, tanto de alimento que às vezes por vezes, né, é escasso na natureza, assim também como chuva. Porque existem diversas orquídeas em diversas regiões. Em algumas regiões, elas ficam até 6 meses sem receber uma gotinha de água sequer, se aproveitando apenas do orvalho da noite. E outras se aproveitando de rios
que passam por perto, né, fazendo mais uso da umidade. Então, o que ocorre com elas é que muitas vezes essas orquídeas, em tempos de chuva, fazem todo o armazenamento, tanto dos alimentos que elas conseguem absorver através da própria chuva, né, que leva para ela dejetos de animais, entre vários outros micro-organismos que ela consegue se alimentar, assim como a própria água da chuva, onde ela faz esse armazenamento no seu pseudobulbo para passar de 3, 4, 5, 6 meses sem receber água. Dito isso, é fácil compreender que esse tipo de planta não é uma planta que morre fácil, não. É preciso você fazer muito esforço para que uma orquídea venha morrer no seu orquidário. E não seguir regras simples pode favorecer muito esse tipo de acontecimento aí. Como, por exemplo, eu falava do calor, época de frio e tal, né? No calor, se a gente faz regas, essas águas de chuva, ou regas inapropriadas em horários distintos do dia, que pode favorecer o quê? Umidade e calor, favorecendo fungos. Isso tudo é que vai tornar o seu cultivo um pouquinho mais complicado. Isso é que pode fazer a sua orquídea se adoecer e vir a morrer no seu orquidário, né? Então é preciso, existem muitas coisas que englobam a vida de uma orquídea quando nós estamos cultivando elas, né? E aqui no meu canal tem bastante coisa para você descobrir sobre cultivo. E não daria para a gente falar sobre tudo o que é preciso, mas é só para ilustrar para você de que orquídea não tem nem um pouquinho de facilidade de morrer. Inclusive o grande mestre Roberto Martins sempre falou sobre isso, né? A orquídea não morre, é a gente que mata a orquídea. E ele está bem certo, viu? Porque normalmente a gente mata a orquídea no excesso do adubo, na falta de um substrato adequado, na falta de uma rega, no excesso de uma rega, no excesso de uma iluminação, na falta da iluminação, na falta de visitar o nosso orquidário para ver um ataque de praga que é decorrente de quem cultiva orquídeas. Então tudo isso está ligado a você não perder uma orquídea, é estar de olho, ser presente, porque ela exige um pouquinho de você. Uma vez que ela está confinada no seu espaço, é você que cuida dela. Sendo assim, mito ou verdade? Orquídea é uma planta fácil de morrer? É mito! E eu espero que você tenha gostado desse mito ou verdade de hoje. A gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Vídeos sempre terças, quintas e nos sábados. Um super beijo para você, obrigado por sua companhia e até lá. Tchau!